está chegando no nosso último encontro, né? Eu estou feliz de a gente ter feito esse percurso. Confesso a vocês que releio o livro, né? Porque eu tive que reler todo o livro e ainda leio cada capítulo que eu elaboro. Eu também leio um outro livro que é sobre esse livro para agregar as duas informações, para ter assim bastante informação, bastante ideias para criar o que eu vou falar para vocês, né, para embasar as vivências, e que foi muito legal para mim ter também partilhado com vocês esse conhecimento. Sinto que também me influenciou bastante, me trouxe muitas reflexões legais. Então, também agradecer a vocês pela companhia nessa viagem, uma viagem que está finalizando, né? Para a gente logo em seguida começar outra viagem. E daí, quando eu estava escolhendo a publicidade, né? O que vou fazer para passar essa mensagem de cultura emergente? Que cultura é essa emergente? Né? Porque esse capítulo ele vai falar justamente dos impactos sociais, né? Que toda a teoria do livro traz. Né? Então, o livro traz um percurso que até aquele momento eram 8 visões, né? E que falavam muito de um desenvolvimento pessoal, né? De como lidar com as coisas internas nossas. Na 8ª visão, ele começa a abrir para as relações sociais, né? Relações de grupo, como facilitar as relações de grupo, que foi um pouquinho o que a gente vivenciou, né? O que eu propus na vivência para vocês poderem experimentar isso, né? O quanto o grupo ele pode ser potencializador da expressão de cada um e dos processos de cada um. Eu acho que os depoimentos de vocês afirmam isso, né? De que o grupo ele é um, um catalisador, né, dos processos e um catalisador se o grupo sabe escutar, se o grupo sabe ser presente, se colocar numa energia presente, ele vai catalisar coisas muito positivas, a expressão da nossa identidade no nosso ser. Né? E daí, quando eu estava escolhendo assim, a figura, né, daí me veio esse pão, né, esse pão que parece um globo terrestre, né? E eu digo, é sensacional, isso aqui é a expressão do que eu penso, né, que o livro quer expressar com essa cultura emergente, né? Então, eu acho esse capítulo um capítulo delicado, porque ele foi escrito nos anos 90, e muita coisa se passou nesse período, né? Então, eu vendo assim, ele falando, né, depois o outro livro que eu uso de apoio, que foi escrito por ele também, né? Ele falando toda a questão econômica dos Estados Unidos, daí tu vê assim, bom, é aquela época, né? Foi aquele momento que estava, já não é mais isso que estava acontecendo naquela época, né? E, e ele traz assim uma visão, né? Muito esperançosa no ser humano, na bondade humana, né? E eu acho que essa visão existe, mas também ela existe uma, uma, uma tendência também a gente tem uma tendência caótica e uma tendência a uma organização, uma nova organização. Né? Então, acho que nos anos 90 a gente já tinha esse globo, né? Num momento de transição, só que hoje a gente vive esse momento de transição de uma forma muito mais agonizante, né? Muito mais explícita, muito mais. Já era explícito naquela época, agora é super explícito. Né? E daí me vem esse globo pão, né? Que eu acho que fala dessa cultura emergente já numa releitura que eu proponho para vocês hoje, né? Atualizada. Que fala da necessidade de a gente repartir o pão, né? Da necessidade de a gente se recolocar em termos de
como a gente vai trabalhar com os recursos, né, desse pão terra, né, pão planeta, que é tão amplo, tão enorme, mas tão pequenininho também, né? É ilimitado e limitado ao mesmo tempo. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Por isso que eu me lembrava da Carlinha, que a Carlinha trabalha muito com a questão da ecologia, né? E eu digo, nossa, cada vez que eu trabalhava esse capítulo, eu digo, nossa, as coisas que a Carla traz, né? A Carla, muitas vezes, lá no, quando a gente fazia as aulas presenciais, ela ficava muito braba com o pessoal, porque a gente usava, quando a gente usava os copos descartáveis e tudo, né? Então, me trouxe muito essas preocupações que eu acho que tem pessoas que têm uma liderança, né? Para lembrar da gente dessas coisas, né? Desculpe, pessoal, que hoje eu estou na segunda palestra, eu estou com sede, falei muito. Bom, então eu quero retomar, né, a teoria dos campos mórficos que a gente viu. Agora eu não me lembro nem que, eu acho que foi no primeiro ou segundo capítulo do livro que a gente viu, né? E que é assim, a teoria do centésimo macaco, né? Então lembrar para vocês a teoria do centésimo macaco, que é assim, que diz que tinha um arquipélago, né? Onde tinha as ilhas desse arquipélago tinham muitos macacos, né? E esses macacos, eles se alimentavam de raízes. E que lá pelas tantas, uma macaca, né, ela descobre que lavando as raízes fica mais fácil de comer, é mais saboroso ainda. Além de tudo, a água do mar dá uma temperadinha na batata, né? Então, que era mais legal, era mais gostoso comer essas batatas, né? Lavando-as na água do mar antes de comer. Daí essa macaca, ela começa a ensinar para os outros macacos do grupo, né, ali da ilha, de uma das ilhas, isso acontece em uma das ilhas. Então ela começa a ensinar os outros macacos a fazer isso. E aos pouquinhos, isso leva um certo tempo, né? Aos pouquinhos, isso vai se tornando um padrão dentro dos macacos daquela ilha. Todo macaquinho novo que nascia era ensinado a lavar as batatas, né? Se chama cultura, né? Não é só os seres humanos que têm cultura, né? Também os animais têm uma pré-cultura, né? Tem conhecimentos que se passam de geração para geração. Só o fenômeno que aconteceu, que é muito interessante, que daí que vem a teoria do centésimo macaco, como eu disse, todas as ilhas do arquipélago tinham essa espécie de macaco, mas só os macacos daquela ilha determinada sabiam lavar as batatas, tinham descoberto isso, e só eles faziam isso. Quando na ilha se lavava as batatas, 100 macacos começaram a lavar as batatas, sabiam lavar as batatas, automaticamente todos os macacos de todo o arquipélago começaram a lavar batatas, né? Então, essa é a teoria do centésimo macaco, né? A teoria que diz que fala da massa crítica, que tem um, um determinado número de pessoas que fazem determinada coisa, mudam uma atitude, isso vai crescendo num nível que quando atinge um número X, que a gente chama de massa crítica, que não necessariamente é 100, né? Se a gente vai pensar em termos de comportamento humano, o número é muito maior que esse, né? Então, que a mudança de comportamento de uma determinada quantidade de seres humanos chega a um ponto que isso faz como que vira a chave, né? Até fazer essa mudança, vai se construindo pouco a pouco, geração após geração, e isso vai sendo lento. Quando chega a um número X de pessoas que têm aquele comportamento,
vira a chave. De um momento para outro, a humanidade inteira tem aquele comportamento, aquela consciência, aquela sabedoria. Né? Então, quando o Rolando Toro estava vivo, ele falava muito que a biodança ela estava na busca de criar uma massa crítica para a mudança de cultura, que ele dizia que a biodança era uma metodologia para gerar massa crítica, né? Onde o ser humano saísse dessa visão escassa e cheia de medo sobre a realidade, para uma visão abundante e cheia de amor. E o Rolando dizia que ele trabalhava para isso, para gerar massa crítica. Né? E que a metodologia de biodança era uma metodologia que gerava massa crítica. Então, ele achava, o Rolando, que tinha que quanto mais biodança as pessoas fizessem, mais próximo a gente chegava na massa crítica. Bom, então, o objetivo, né, é causar uma modificação no nível de consciência, da consciência em um nível global, né? O momento onde todas, quando a gente pensar nas 8 visões anteriores, o momento onde toda a humanidade começa a ficar mais atenta às coincidências, mais atenta à sincronicidade, toda a humanidade começa a perceber os dramas de controle e sai desses dramas de controle, cura suas feridas. Então, o autor faz um exercício de imaginação, né? Como seria a humanidade se toda a humanidade pudesse viver dessa forma? E daí ele se baseia também na teoria da massa crítica, né? Dizendo que quando um número tal de pessoas mudar o nível de consciência, toda a humanidade automaticamente vai mudar. E daí ele começa a descrever, né, essa mudança. E ele acha que, assim, que é super importante a tecnologia. Né? E eu acho que essa reflexão é muito importante, porque hoje a gente está numa sociedade muito mais tecnológica do que nos anos 90. Nos anos 90 já era uma sociedade muito tecnológica, né? Mas possivelmente daqui a 5 anos, alguém que olhe para a gente agora diga, não, eles eram um pouquinho tecnológicos. Porque, na realidade, a velocidade como a tecnologia, a inteligência artificial vai progredindo, né, é de uma forma muito impressionante, é exponencial. Né? Então, o que ele diz da importância da tecnologia? Né? Então, historicamente, o ser humano ele gastou muito tempo, né, no trabalho. Né? E a maioria das vezes esse trabalho era um trabalho que não envolvia a essência desse ser, mas sim era um trabalho, e que muitos de nós fazemos isso, né? Um trabalho é para gerar recursos financeiros, é para sobreviver, né? Mas não é algo que tem a ver com os nossos talentos, com realização pessoal. Né? Então, ele acredita que a tecnologia pode fazer uma mudança nesse sentido, de forma que aquelas profissões que têm a ver com trabalhos repetitivos, chatos, que podem perfeitamente ser realizadas por uma máquina, né? Que essa nova sociedade necessita realmente entrar numa relação onde esse tipo de tarefa seja realizado por máquinas e não por seres humanos. Essa é a opinião do autor. Né? Essa ideia, né, ela não é uma ideia nova, ela é uma ideia antiga. Se a gente pensar num autor lá do século XIX, que é Karl Marx, né,
ele vai falar justamente disso. Ele diz que o capitalismo iria evoluir, né, a ponto de gerar os recursos tecnológicos para que as pessoas pudessem ter mais horas livres, né, e se dedicar ao conhecimento, à arte, etc. Claro que Marx vai colocar isso em nível teórico, né? E depois a interpretação que se deu da sua teoria e a construção do comunismo, do capitalismo como ditaduras, etc. Isso é uma outra história, né? É um desvio dessa teoria original, né? Porque aí envolveu várias outras coisas, né? Que não cabe a gente discutir agora. Mas, só para colocar para vocês que a ideia de que a tecnologia poderia liberar a força de trabalho, né? Para que as pessoas pudessem realmente se realizar como pessoas, né? Não é uma ideia nova, né? E se conduzida de forma amorosa, né? Talvez até seja uma boa solução. Né? Mas hoje a gente tem que cuidar muito, né? Porque existem grandes desafios relativos a uma sociedade hipertecnológica, né? Então, a tecnologia em si, ela pode ser algo excelente, né? Algo que nos permita tantas coisas maravilhosas, mas também ela pode ser mais um elemento que nos leve a nos escravizar e a nos prender, né? Então, é graças à tecnologia que a gente está agora conversando, várias pessoas de várias partes do mundo, né? E é maravilhoso isso, poder a gente conversar, a gente trocar, né? E é super bom. Mas, ao mesmo tempo, quantos de nós estamos reclamando que a gente está o dia inteiro dentro com o computador, né? Que o trabalho entrou para dentro das nossas casas, que a gente não consegue dar limite, e que, bom, então, são desafios de uma cultura hipertecnológica. É claro, a gente está numa época de transição, né? Então, só que como toda época de transição, a gente está definindo padrões de comportamento, a gente está definindo como será a sociedade. Então, talvez eu coloco que essa época que a gente está vivendo tem muito a ver com o que o Fritjof Capra coloca como ponto de mutação, né? Um ponto onde um tipo de organização social, né, já não se sustenta mais e surge uma nova. Né? Então, só que isso acontece, são duas situações que acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que uma situação vai morrendo, né, um tipo de organização social vai se desagregando, dentro dela já vai emergir outro tipo de organização. Então, o que a gente vê hoje? Que está, essa cultura que está agonizante, ela é hipertecnológica, né? E a cultura que está emergindo também é hipertecnológica. Então, a tecnologia está permeando tudo isso. Se a gente pensar em termos que eu gosto desse pensamento, porque é um pensamento arquetípico, né? Se a gente pensar em termos de astrologia, se a gente entender que a gente entrou numa era que se chama Era de Aquários, né? E a gente está em plena transição entre a Era de Peixes e a Era de Aquários, e que a Era de Aquários é uma era hipertecnológica, né? Então, assim, é uma época de funcionamento em rede, né? Tá, é isso, né? Então, a sensação que eu tenho é que voltar a e deixar a tecnologia, isso não existe, não é uma opção, né? A opção está em como vamos utilizar essa tecnologia, como ela vai impactar na nossa vida. Então, tem algumas colocações que na época que o Profecia Celestina foi escrito,
que eu imagino que não se imaginava isso, não se pensava nisso, mas eu acho que hoje, dentro dessa discussão, é super importante a gente pensar sobre isso, né? Sobre a questão da inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial, ela pode fazer uma série de tarefas que nos liberam para a realização do nosso ser plenamente, né? Mas, também, ao mesmo tempo, né, e a gente vai ver autores mais modernos falarem disso, como, por exemplo, vocês vão ver essa teoria no Harari, né, no Sapiens, do Harari, a questão de que existe uma tendência, né, e possivelmente atualmente já seja uma tendência irreversível, né? Ou seja, a gente já entrou nessa era, né? A era onde a inteligência artificial, ela cria a si mesma, ela não precisa do ser humano para ser criada, né? Então, isso, assim, é uma coisa um pouco de levantar os cabelinhos, né? Arrepiar os cabelinhos assim das costas, dos cabelos, né? Porque é uma coisa que pode ser muito grave também, né? Então, algumas teorias dizem, né, que na realidade o que vai acontecer nesse período, né? Esse período chama singularidade, a gente chama de singularidade. É um período onde a essa inteligência artificial começa a se fundir com o ser humano. Então, existem algumas fantasias de ficção, né, que colocam que, na realidade, o que vai acontecer é que a espécie humana, como espécie, vai se fundir com a tecnologia, né? Então, que a gente vai ser um pouquinho biologia e um pouco tecnologia, né? E, na realidade, isso de certa forma já está acontecendo, né? Então, assim, essa coisa de colocar chip nas pessoas, etc, né? Como que vai evoluir isso a gente não sabe. Mas é importante, né, que a gente tenha consciência de que isso pode evoluir de uma forma muito ruim ou pode ser muito libertador, né? Então, o que a gente tem que buscar é que isso seja libertador e não que a gente vire, né, um que isso vire o grande irmão do Orwell, né? Ou seja, uma sociedade de hipercontrole, onde a inteligência artificial manipula todo mundo e que a gente vira uns bonequinhos, né? Porque, na realidade, a gente já passou muitos séculos sendo bonequinhos na mão do trabalho, né? Muitos séculos de infelicidade, se submetendo a coisas que a gente não gostaria, né? Então, a humanidade, ela se construiu muito baseada, né, no trabalho alienado, na, na, na escassez, nos medos, né? Então, hoje em dia, muito da inteligência artificial tem sido utilizada para gerar mais medo, mais controle, né? A gente vive em sociedades de super controle. E uma coisa que me assusta um pouco, né, é que mesmo agora, quando a gente tem a epidemia, que a gente se dá conta de que mesmo com toda essa tecnologia, a gente não controlou algo tão simples da natureza, que é um vírus, né? Mas, por outro lado, esse mesmo vírus, né, que a gente fez tanto esforço de pesquisa para gerar uma vacina, que talvez chegue daqui a pouco, né? Mas, por outro lado, todos os mecanismos de controle foram exacerbados nesse momento. Então, a forma que o controle era exercido socialmente antes da pandemia vai ser diferente de como ele é exercido socialmente depois da pandemia, né? Então, eu acho que é um momento de a gente estar muito atento, né? Porque essa sociedade hipertecnológica, ela tem que estar ao nosso serviço, né? Ela tem que gerar, cuidar da vida e não explorar a vida.
Então, o capitalismo ele tem explorado a vida historicamente, né? É um sistema que se construiu sobre a exploração do meio ambiente, sobre a exploração das pessoas. Então, a gente não pode permitir que agora isso se torne mais radical ainda. Então, eu vejo que a gente vive numa época de transição, onde coisas importantes podem ser decididas para o futuro, né? Não acredito que seja o nosso futuro, nossa geração, né? Mas como falavam os índios norte-americanos, a gente tem que pensar até a 7ª geração, né? Então, o que a gente deseja até a 7ª geração, né? Que mundo é esse que a gente está criando agora, né? Agora, a gente está criando o mundo, certamente. Então, o que a gente gostaria da tecnologia, né? Que ela liberasse o tempo para cultivar os nossos potenciais criativos. Então, que ela nos desse tempo para que a gente pudesse realmente fazer coisas muito interessantes, coisas que a gente tem muita vontade de fazer, né? Que nos fazem felizes, que nos realizam. Então, nós temos muito a contribuir para o mundo, mas se a gente gastar todo o tempo fazendo coisas que uma máquina pode fazer, né? A gente vai gastar a vida fazendo uma coisa que uma máquina pode fazer. E é interessante, até um dia a gente pode até pegar esse livro do Harari para ler, né, o Sapiens, porque ele coloca lá, né, uma coisa que eu acho bem interessante, é esse surgimento da agricultura, né? O surgimento da agricultura foi um marco para a humanidade. Então, porque é junto com o surgimento da agricultura que vem a própria civilização, né? Vai aos pouquinhos gerar a agricultura em grande escala, que vai gerar escrita, e aí surge a civilização, né? A propriedade privada, a necessidade de cultivar a terra. Mas o Harari ele diz assim que, na realidade, a gente passa, a partir da agricultura, a gente teve que adaptar o corpo ao trabalho. Né? E quando a gente era coletor, caçador-coletor, a humanidade era caçadora-coletora, na realidade a gente passava o dia nessa relação com a natureza, de observação com a natureza, de coleta, de entender os ciclos da natureza, né? Essa era uma outra relação com o tempo e com o espaço, né? E que a agricultura ela inaugura esse processo de dia após dia fazer a mesma coisa, o mesmo tipo de os movimentos repetitivos, né? O trabalho sem sentido, e também o princípio de escassez, porque na realidade com a agricultura ele diz que mesmo a alimentação, né, se tornou mais pobre, que muitas vezes a gente justifica que cultivando, né, as pessoas tinham mais fonte de alimentação. E o Harari diz que não, que na realidade o caçador-coletor ele tinha muito mais disponibilidade de outras coisas e que o agricultor ele tinha algumas coisas que ele plantava que repetindo o que ele plantava sempre, né? E que isso empobreceu a própria alimentação ao invés de melhorá-la. Então, esse momento seria o momento quando no Profecia ele põe um novo momento para a humanidade, né? É um momento de ligar o trabalho à expressão da essência. Né? Então, que no nosso trabalho, independente do que a gente faz, tem que existir uma satisfação de que eu estou contribuindo com o que é essencial em mim, com os meus talentos, com as minhas ideias, com a minha arte, eu estou me colocando naquilo, não é só para conseguir pagar as minhas contas, né?
que nenhum ser humano tem que ficar trabalhando só para pagar a conta. O trabalho ele tem que realizar, ele tem que ser fonte de realização. Então, e aí vai entrar a questão da troca, né? E que a troca na nossa sociedade está muito simbolizada através do dinheiro, né? Então, o, o dinheiro, ele representa uma energia que é trocada entre as pessoas, né? Então, que não necessariamente tenha que ser através do dinheiro, pode ser através de qualquer outro mecanismo de troca, né? Mas o que ele diz assim é que quando tu se sente bem em relação a uma situação, a uma pessoa, a um objeto, tu deve dar energia para isso, né? Simbolicamente, pode ser com dinheiro. Nossa sociedade se organiza dessa forma, né? Quando eu quero algo, quando eu reconheço algo, eu pago com dinheiro. Mas ele coloca que não necessariamente tenha que ser dinheiro. O dinheiro também é válido nesse sentido, né? Como reconhecimento, como dar algo em troca, né? Mas que não necessariamente tenha que ser só o dinheiro. Mas que tudo que a gente coloca, que a gente reconhece, que a gente coloca, que a gente agradece, vem, retorna, né? Então, aquela energia que eu coloco de gratidão, ela vem de volta como mais gratidão. E isso é representado quando a gente, na realidade, utiliza o dinheiro também, que o dinheiro seria representaria concretamente essa dimensão. Ele vai resgatar um pouquinho uma prática que na igreja eu acho que era uma prática. Só um pouquinho, pessoal, que eu vou botar aqui para carregar o computador. Na igreja era uma prática medieval e que era muito manipulativa, né? Mas ele diz assim, essa prática era manipulativa na Idade Média, na igreja, mas, na realidade, se a gente entrar no fundamento anterior a essa ideia, né, ela é interessante, que é a prática do dízimo, né? O dízimo era um dinheiro que na igreja, né, na igreja medieval, as pessoas pagavam para entrar no céu, né? Elas pagavam um dízimo lá para a igreja para contratar com Deus de que elas poderiam ir para o céu, né? Claro que era uma forma super corrupta de roubar as pessoas, né? De se apropriar do dinheiro delas. Mas o que o autor do Profecia ele coloca que na realidade o dízimo, né, é uma forma, ele simboliza simbolicamente, ele coloca que é uma forma, né, que quando eu dou essa energia transcendente, positiva de transformação ao outro, né, também eu tenho que ter algo em troca, que existe uma relação aí. E que no caso das instituições, né, que existem instituições que trazem o bem, que trazem coisas boas, que sim, isso se materializa através do dinheiro. Okay? Então, uma coisa interessante, né, disso tudo é que eu acho bem atual no enfoque que ele dá, né, que é a questão de que dentro dessa sociedade hipertecnológica, ela tem que estar, a tecnologia tem que estar a favor da preservação, né? Então, uma tecnologia que seja baseada nisso, numa ideia central de preservação. E claro que esse livro ele vai dar grande valor às florestas, né? Então não é por acaso que ele se passa na Amazônia, na floresta amazônica, no Peru, né? Então, que na realidade ele coloca que as florestas são grandes pontos de energia
e que a humanidade tem que se dar conta de que a preservação das florestas é a melhor estratégia econômica que existe em qualquer nível, né? Tanto num nível concreto de economia dos países, etc., como em um nível de energia global, né? Em que, em todos os sentidos, a preservação das florestas é um ponto estratégico para uma nova sociedade, né? Que não existe essa nova sociedade sem a preservação das florestas, que essa teria que ser um ponto central, não algo que eu vou pensar depois se eu vou desmatar para colocar gado ou não, que seria uma política interessante. Não, ele coloca que é a política central, né? E sem as florestas a gente desequilibra em nível energético, em nível de consciência do planeta, a gente está, digamos, cortando a relação de energia que a gente tem com o todo quando a gente mata as florestas, que esse seria o ponto central, né? A preservação das florestas. Eu achei bem interessante, bem atual também. Daí ele vai colocar assim, que em alguns pontos pode existir a agricultura em larga escala para a gente poder suprir as necessidades e que essa agricultura tem que estar em ressonância ao ambiente, né? E pode ser um cultivo mais tecnológico, mas que é muito importante que as pessoas também se voltem ao cultivo e elaboração do próprio alimento, né? Então, porque quando a gente coloca a mão na massa, quando a gente coloca a mão no alimento, a gente está fazendo uma troca energética e que isso é muito, muito importante. Uma coisa que dentro dessa esfera, né, e eu acho que eu quero trazer aí uma coisa que a gente viu, agora não me lembro em qual capítulo, né, que ele coloca assim, que na realidade é muito importante a gente também cuidar dessa questão da geração de filhos, né? Então, que muitas pessoas geram outras vidas, geram novas pessoas sem o mínimo de consciência, como se fosse uma qualquer coisa, né? E na realidade que para esse mundo que ele sonhou, né, é necessário que a gente coloque pessoas que a gente com desejo, né? Que a gente possa desejar a presença dessas pessoas nas nossas vidas. E aí uma diminuição também da densidade populacional. E daí uma das coisas que ele coloca para os centros urbanos é o cultivo de jardins e lugares harmônicos. Então, que dentro da cidade a gente possa ter, dar uma ênfase muito grande ao cultivo de jardins e ao cultivo de lugares harmônicos. A harmonia dentro do ambiente passa a ser algo essencial. A valorização da produção local, né? Então, eu conhecer quem faz as coisas para mim, eu conhecer quem é que faz o pão que eu como, né? Eu conhecer quem é que faz a roupa que eu visto. Então, dar valor àquelas pessoas que expressam o seu talento através das coisas que fazem. Então, porque às vezes a gente pensa assim, eu, eu quero muito trabalhar com uma coisa que eu gosto e eu quero poder expressar na minha profissão aquilo que eu gosto de ser, os meus talentos. Mas daí tem alguém perto de mim que faz isso e eu não contribuo para essa pessoa viver, né? Então, quando eu percebo que alguém está na sua profissão, que às vezes é uma profissão muito simples como fazer o pão, né? Quando eu percebo que alguém está se dedicando a sua energia amorosa para fazer algo, que eu possa valorizar essa pessoa e consumir dessa pessoa e não lá do outro lado do mundo, porque é um pouquinho mais barato, né? E a valorização das relações, né? Então,
um mundo onde a gente possa reconhecer as pessoas que estão ao nosso lado, que a gente possa qualificar as pessoas que estão ao nosso lado. Então, são pequenos gestos, o que muda o mundo não é um grande gesto, é uma multiplicação de pequenos gestos. E o voltar a perceber a sacralidade do cotidiano, né? Então, dentro das dissociações que a gente viveu em nível histórico, as dissociações que a gente viveu da religiosidade gerado pelas religiões, né, pelas religiões oficiais, pela institucionalização da transcendência, né? O que houve é que a gente, aos poucos, foi colocando a sacralidade em figuras distantes, em representações distantes. E começar a reconhecer que na expressão de uma flor, no pão que a gente amassa, nos ambientes da nossa casa, nas pessoas que a gente convive, existe sacralidade, isso é extremamente transformador. Deus se expressa em cada um de nós, em todas as coisas que existem, né? Então, poder voltar a esse princípio, que é um mistério, um princípio básico, né? É algo super complexo e muito simples ao mesmo tempo. E tem a ver com percepção. Então, como eu percebo a vida? Como algo material, descartável, né? Usável, ou como algo sagrado que se manifesta em cada coisa que existe. Então, se a gente pensar em, não sei, em um palito de fósforo que a gente tem em casa, esse palito de fósforo só existe porque a humanidade inteira trabalha para que exista esse palito de fósforo. Existe todo o trabalho de 1000 pessoas que estão envolvidas na produção de cada coisa que a gente consome, né? Então, esse trabalho é sagrado. É a manifestação de cada pessoa, o milagre da existência de cada pessoa é sagrado. As plantinhas do nosso jardim, os animais que estão com a gente são sagrados. Então, voltar à dimensão de sacralidade. Quando eu estudei o Antigo Egito, né, uma coisa que me chamou a atenção dos egípcios é que não existia a palavra religião para os egípcios, né? Por que não existia a palavra religião para os egípcios? Porque para eles tudo era sagrado. Então não tinha um momento onde eu vou achar as coisas sagradas. Não, todo o movimento cotidiano é sagrado. Então não tem como ter religião, porque isso não está separado, está junto. E daí eu fecho a minha fala de hoje perguntando, né, onde a gente quer viver? No inferno ou no paraíso? Porque o inferno e o paraíso, eles não estão depois da morte, né? Eles não estão em outro momento da existência. O inferno e o paraíso estão no aqui e agora, nesse pequeno planeta azul, que milagrosamente é azul, né? Esse planeta do milagre, esse planeta que é uma joia rara, que mesmo que esse fenômeno que existe nesse planeta deva existir em outros pontos do universo, ele é uma joia rara e a gente tem o privilégio de estar nesse pequeno planeta azul voando, né, soltos nessa imensidão em altíssima velocidade. A gente não percebe isso, né? Então, esse milagre que é a nossa existência nesse pequeno recanto do universo, né? Nessa galáxia periférica, esse milagre, o que a gente vai decidir viver, né? O inferno ou o paraíso, no aqui e agora? Então, eu me despeço
percurso profecia celestina com essa pergunta.